Vamos abrir então Apocalipse capítulo 3 e vamos meditar de 7 a 13. Nós vamos refletir hoje sobre a sexta carta enviada àquelas 7 igrejas da Ásia Menor, no tempo então em que João recebeu esta revelação, a revelação que nós chamamos de Apocalipse. Capítulo 3, carta à igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma pequena recapitalização, vamos rever um pouquinho aquilo que a gente já refletiu nas outras cartas, com relação às outras igrejas. A igreja em Éfeso, ela era uma igreja de muitas obras, que conservava a boa doutrina, que não aceitava falsos apóstolos ou falsos mestres, mas ela foi censurada porque tinha abandonado o seu primeiro amor para com o Senhor Jesus Cristo. A igreja em Esmirna foi uma igreja que também não recebeu qualquer censura, como esta aqui em Filadélfia. Aliás, só essas duas, Filadélfia e Esmirna, que não foram censuradas em nada pelo Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, foram altamente elogiadas. E Esmirna, ele então nos mostra o Senhor Jesus Cristo, que era de fato uma igreja sofredora, mas uma igreja corajosa e fiel. A terceira igreja, a igreja em Pérgamo, foi denunciada aqui pelo Senhor Jesus Cristo como uma igreja compactuada com o mundo, comprometida com o mundo. A igreja em Pérgamo, ou melhor, a igreja em Tiatira, foi considerada por Jesus como uma igreja dinâmica, mas ele a censurou porque ela estava tolerando o erro e também a iniquidade através de uma falsa profetisa lá chamada Jezabel. A igreja em Sardes, que foi a última que nós observamos, foi considerada por Jesus uma igreja em completo declínio espiritual. Uma igreja que tinha nome, que estava viva, mas na verdade estava morrendo, ou já quase que praticamente morta. E aí nós chegamos então a esta sexta carta à igreja em Filadélfia. Como a gente já disse, esta igreja não recebeu nenhuma censura do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, só elogios, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes de nós observarmos os ensinos da carta, vamos pensar um pouquinho na cidade, o pano de fundo, o panorama da cidade em relação também à igreja. Nós observamos que esta cidade, a cidade de Filadélfia, ficava estrategicamente localizada em uma rota comercial, e também dali de Filadélfia se
valiam, né, as pessoas, os habitantes, para refletirem e espalharem também a cultura grega, a cultura helênica. Naquele tempo, Ásia Menor, esse território onde estavam estas 7 igrejas, consideradas uma região do Império Romano, chamado Província da Ásia Menor, hoje esse lugar é a Turquia. Então, praticamente essas 7 igrejas, ou essas 7 cidades citadas aqui no Apocalipse, estão ali na Turquia. E a cidade de Filadélfia, então, ela foi fundada por um rei de Pérgamo chamado Átalo. Átalo II, então, construiu, edificou aquela cidade, fundou aquela cidade e deu o nome a ela por causa do grande afeto, do grande amor que ele nutria para com o seu irmão. Então, o seu irmão, do rei de Pérgamo, Átalo, ele era muito amado, né, por Átalo, e por isso esse nome foi dado também à cidade ali de Filadélfia, porque Filadélfia significa na língua grega amor ao irmão, ou amor aos irmãos. A língua grega, ela é bastante precisa e ela tem diversas palavras para amor. Existe o amor ágape, que é aquele amor exclusivo, aquele amor essencial, aquele amor de Deus. Existe a palavra eros, para denotar o amor em termos de atração física. E existe o amor philos, ou filéu, que é uma palavra que denota o amor fraternal. Então, porque Átalo tinha uma grande lealdade para com o seu irmão, ele resolveu chamar a cidade de Filadélfia. É verdade que ela, em alguns momentos, ela passou a ter outros nomes, mas quando Jesus está escrevendo esta carta, ela continua recebendo o nome de Filadélfia, a cidade. Esta cidade também contava com um grande problema. Ela foi basicamente fundada, construída, edificada em uma região vulcânica. Então, volta e meia, ela sofria terremotos, abalos sísmicos, de sorte que muitas e muitas vezes esta cidade teve que ser reedificada. Ela foi fundada em 140 anos de Cristo, 140 anos antes de Cristo, e lá pelo ano 17 da era cristã, ela sofreu um grande terremoto, mas foi novamente reedificada. E é interessante nós sabermos disto, porque algumas das palavras de Jesus, destinadas à igreja, têm muito a ver com aquilo que a cidade também enfrentava, passava. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas a igreja estava ali presente, e nós cremos que ela foi plantada ali, edificada ali, inserida ali em Filadélfia, a igreja de Jesus, no ministério missionário do apóstolo Paulo e dos seus companheiros de viagem missionária. Então, é bem provável que naquele tempo em que Paulo fez as suas viagens missionárias, ele tenha chegado até aquele lugar e fundou aquela igreja. Se não ele, algum cooperador dele, que ele sempre deixava em algumas das igrejas que ele fundava em diversas cidades. E nós vamos observar aqui que esta igreja, ela, diz o Senhor Jesus, tinha de fato pouca força. Dá para a gente perceber nas palavras de Jesus aí no versículo 7. Estas coisas diz o santo, ou melhor, no versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, era uma igreja que provavelmente não fosse tão grande, talvez até pequena, ou talvez média, uma igreja que não tinha muita força, talvez nem econômica, ou nem mesmo em termos de membresia, mas era uma igreja que estava mantendo a sua fidelidade ao Senhor. E por isso mesmo, o Senhor Jesus Cristo permite, através desta carta, rotular esta igreja em Filadélfia como uma igreja absolutamente fiel. A igreja em Filadélfia era uma igreja caracterizada pela fidelidade. E por que esta igreja pode ser rotulada como uma igreja caracterizada pela fidelidade? Primeiramente, porque ela manteve fidelidade
para com a sua missão. Foi fiel à missão que o Senhor Jesus Cristo lhe designou. O Senhor Jesus, no começo da carta, ele se apresenta como aquele que é o santo, que é o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e quando ele abre ninguém fecha, e que quando ele fecha ninguém abre. A sua vontade, o seu plano, o seu propósito foi que o evangelho pudesse sair dali e atingir outras cidades importantes da Ásia Menor, ou mesmo de outras províncias romanas, espalhadas mais distantemente. E o Senhor Jesus, então, mostra que, apesar de pouca força, esta igreja não estava negando a sua fé, e ela estava cumprindo a sua missão. Uma igreja fiel é aquela igreja que cumpre a missão para a qual o Senhor designou. E nós não podemos esquecer desta verdade, que a palavra de Deus sempre nos ensina, principalmente aqui no Novo Testamento. A missão da igreja é fazer discípulos de Jesus, é pregar o evangelho, é levar a mensagem da cruz, porque somente através da mensagem da cruz e o poder da cruz de Cristo, da graça de Cristo, do amor de Cristo, pode de fato salvar qualquer pecador. E esta igreja aqui, então, ela estava sendo fiel, porque ela guardava de fato a sua missão, cumpria a sua missão. Uma igreja caracterizada pela fidelidade, porque demonstrou fidelidade à missão. Ela tinha uma vocação evangelística e ela tinha também uma vocação missionária, apesar de ser, de repente, pequena e com pouca força. Isso mostra que para uma igreja cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de muito e nem de muitos. Ela precisa, de fato, ser dinâmica, ser igreja viva, ser igreja que proclama a palavra do Senhor e, antes mesmo de proclamar, uma igreja que vive e pratica a palavra do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo realmente nos considera seus discípulos quando nós obedecemos a sua palavra, e é o que ele nos ensina no seu evangelho. E aqui a expressão que o Senhor usa para aquela igreja, a expressão porta aberta, veja aí no versículo 8, conheço as tuas obras. Na verdade, para cada igreja que Jesus enviou, através de João, uma carta, o Senhor Jesus Cristo mostra um conhecimento completo e profundo de cada uma das suas igrejas. E ele diz aqui no versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, uma igreja caracterizada pela fidelidade, porque era fiel à missão que o Senhor Jesus lhe confiara. Essa expressão, porta aberta, aparece aqui no Novo Testamento algumas vezes. O apóstolo Paulo a usou quando escreve aos Colossenses, e ele conclama a igreja para que ore com a finalidade, com o objetivo de Deus abrir porta à palavra que ele queria proclamar em todos os lugares pelos quais ele passava. Então esse era um tipo de pedido de oração do apóstolo Paulo. Orem para que Deus abra a porta à palavra dele, a palavra de salvação, a palavra do evangelho. Também a expressão porta aberta pode significar a ação divina no coração das pessoas humanas, porque só através da ação do Espírito Santo, da graça do Senhor Jesus Cristo, o coração pode de fato se abrir para a palavra de Deus. Alguém diz que o coração, ele tem uma porta que só pode ser aberta pelo lado de dentro. E ele não pode ser aberto simplesmente por nós seres humanos, mas ela é de fato aberta quando a graça e o Espírito Santo toca de fato no nosso coração. Então, o Senhor está dizendo para aquela igreja, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, e vocês estão sendo fiéis à missão que eu dei para vocês realizarem. Vocês estão divulgando a palavra, vocês estão vivendo a palavra, vocês estão proclamando a palavra.
E assim o Senhor está tocando e vai tocar, e há de tocar no coração de muitas pessoas. Portas abertas, né? É a palavra que o Senhor está dizendo aqui para a igreja em Filadélfia. Filadélfia estava sendo fiel à sua missão. E aí a gente tem que fazer um paralelo com a nossa situação enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos cumprindo a nossa missão. O Senhor colocou diante de nós, com certeza, uma porta aberta. Nós estamos aproveitando esta porta aberta, estamos divulgando a palavra do Senhor, estamos evangelizando, estamos levando a mensagem da cruz. É para cada um de nós pensarmos, porque cada um de nós é parte da igreja de Jesus. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus, e o Senhor tem colocado uma porta aberta diante de nós. Como nós estamos aproveitando as oportunidades de publicar, de anunciar, de proclamar a mensagem da cruz? Cada um deve pensar de per si e aproveitar as oportunidades. Paulo também, numa das suas cartas, ele diz à igreja: aproveitai as oportunidades. E alguém no passado também diz: se você não tiver nenhuma oportunidade à vista, procure criar uma. Mas preciso é que você aproveite toda e qualquer oportunidade que surgir ou que for criada para levar a palavra da cruz, a mensagem do Evangelho. Esta igreja também era caracterizada pela fidelidade, porque Jesus mostra que ela foi fiel, ou estava sendo fiel, à sua palavra. Uma igreja caracterizada pela fidelidade, não somente é fiel à sua missão, mas também é fiel à palavra do Senhor. Porque de nada adiante uma igreja proclamar uma mensagem que se choca com o verdadeiro ensino da palavra de Deus, que vai contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós observamos hoje em dia muitas igrejas que fazem muitos e muitos trabalhos, muitas atividades, mas algumas vezes, ou muitas destas vezes, estão levando uma mensagem distorcida, uma mensagem adulterada da palavra de Deus. Estão levando o evangelho apenas social, levando o evangelho apenas no sentido de uma libertação física, mas não espiritual, não uma libertação da alma, não uma libertação que promova perdão de pecados. Então nós observamos que isso não acontecia com a igreja em Filadélfia. Ela tinha uma porta aberta diante de si, era fiel à sua missão, e era fiel também à sua palavra, como Jesus fala aí: tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, guardaste a minha palavra. Então nós observamos aqui essa segunda condição da igreja em Filadélfia, uma igreja fiel à palavra do Senhor. Por isso, nós podemos dizer que esta igreja era de fato caracterizada pela fidelidade. Vejam também no versículo 10, que o Senhor Jesus diz àquela igreja: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui na verdade, Jesus está fazendo uma promessa: porque vocês têm sido fiéis à missão que eu tenho lhes dado, abrindo essa porta diante de vocês, e porque vocês também têm sido fiéis à minha palavra, então eu digo que vou guardar vocês da hora da provação que vai vir sobre o mundo, para testar, para provar todas as pessoas deste mundo, todos os que habitam sobre a terra. Então, esta igreja era fiel à palavra de Deus, como nós percebemos aí. E esta também tem que ser a nossa condição enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. O que os pastores estão pregando no púlpito da igreja condizem com aquilo que está escrito na palavra de Deus? O que nós estamos ensinando nas nossas salas de escola dominical condizem com o ensinamento completo, integral da palavra de Deus? Por isso, a igreja
de Filadélfia, ou em Filadélfia, era caracterizada pela fidelidade, porque estava sendo fiel à palavra de Deus. E nós observamos que esta é também uma virtude e uma qualidade que a verdadeira e sadia igreja de Jesus precisa também apresentar. Mas há um terceiro ensino. A igreja em Filadélfia era caracterizada pela fidelidade, porque era fiel à sua missão, porque era fiel à palavra de Deus, mas também fiel ao nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme o finalzinho do versículo 8 ainda nos diz: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, esta igreja estava demonstrando fidelidade ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando esteve aqui neste mundo, pregando as boas novas de salvação através do seu sacrifício, trazendo o evangelho do reino até nós, o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, aos seus ouvintes, que todo aquele que o confessasse diante dos homens, ele também o confessaria diante do Pai Celeste. Mas todo aquele que o negasse diante dos homens, por ele também seria negado diante do Pai Celestial. E aqui Jesus está dizendo que não era o que acontecia com esta igreja, porque esta igreja não negou o nome de Jesus. Provavelmente sofreu também hostilidades por causa do Império Romano, por causa dos judeus. Nós observamos que aqui Jesus fala que também havia uma sinagoga de judeus, que na verdade não eram judeus de fato, mas eram falsos, antes era uma sinagoga de Satanás, e nós sabemos que no começo da história da igreja, no começo da vida da igreja cristã, a igreja conviveu e teve que enfrentar esses dois ferrenhos inimigos, né? Na verdade outros também, porque o diabo sempre foi inimigo da igreja e do povo de Deus, mas humanamente falando, tinha que sofrer a perseguição dos próprios judeus, que não aceitavam que aqueles crentes deixassem de seguir a lei de Moisés, que não voltassem à prática das leis levíticas. Então os judeus, eles sempre faziam perseguição e sempre colocavam hostilidades diante dos cristãos. E o outro inimigo era também as autoridades romanas, o Império Romano, que também lutava contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo João, está escrevendo que aquela igreja não tinha negado o nome de Jesus, mesmo diante dos judeus, mesmo diante das autoridades romanas, nem mesmo diante daquelas pessoas que praticavam os cultos idolátricos e pagãos ali na cidade de Filadélfia. O culto mais difundido ali era o culto a Dionísio, o deus do vinho, também conhecido como Baco na mitologia romana. Então havia muito paganismo e muita idolatria, mas nós observamos que os crentes ali em Filadélfia, eles não se incorporam, eles não se inserem no meio daquelas idolatrias e daquele paganismo todo. Então eles foram considerados fiéis pelo Senhor por não terem negado o próprio nome de Jesus Cristo. Não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. E ao Senhor, aquela igreja, então, o Senhor faz a sua recomendação importante. Além de guardar o seu povo do momento da grande tribulação que vai vir sobre o mundo, ele também deixa a sua promessa. Versículo 11. Venho sem demora. Significa, eu venho sem atraso, eu venho na hora certa, eu venho na hora que o meu Pai aprouver de me enviar, eu venho sem demora. Depois ele pede à igreja que conserve o que ela tem. O que essa igreja tinha até então? Ela tinha fidelidade à sua missão, ela tinha fidelidade à palavra do Senhor, ela tinha fidelidade para com o nome de Jesus. Com certeza era uma igreja perseverante, era uma igreja dinâmica, embora de pequena força, e o Senhor então está dizendo, conservem aquilo que vocês têm, estas qualidades, essas características, estas virtudes que vocês têm,
conservem a fé que vocês possuem, a fidelidade que vocês demonstram, porque eu venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, ninguém tome a sua recompensa, ninguém tome no dia da volta de Jesus o seu galardão, as suas recompensas eternas. Ao vencedor, Jesus faz também uma promessa: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Isso tinha um significado bastante importante para os cristãos lá em Filadélfia, porque sempre que havia algum problema em termos de abalo sísmico, terremoto, o povo da cidade tinha que se afastar da cidade, tinha que fugir às pressas. E também eles sabiam o quanto era importante as construções serem bem edificadas e terem colunas fortes e firmes. Então Jesus está dizendo aí que aos vencedores, aqueles que permanecerem nessa fidelidade até o fim, ele vai fazê-los coluna no santuário do seu Deus. Aqui na terra, o crente é pedra viva da construção espiritual, chamada Igreja de Cristo ou Israel de Deus. Lá no céu, nós seremos colunas, conforme o Senhor tem colocado aqui, colunas no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Lá não terá qualquer tipo de perturbação, terremoto, abalo sísmico, e nós não teremos que fugir às pressas e para nenhum lugar, nunca mais na nossa vida. Também Jesus promete que vai gravar sobre ele o nome do meu Deus, o nome dele, ou do Deus dele, do Deus Pai, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vou gravar em vocês que serão colunas lá no santuário de Deus. Eu vou gravar o nome de Deus, eu vou gravar o nome de que vocês pertencem à cidade de Deus, eu vou gravar o meu novo nome também ali em vocês, que serão colunas lá no santuário de Deus. Então, esta também era uma promessa que falava bem próximo dos ouvintes em Filadélfia, porque naquele tempo, nos templos pagãos, geralmente eram gravadas nas colunas o nome da divindade ou das divindades cultuadas ali naquele templo. E também de pessoas ilustres daquela comunidade eram geralmente marcadas também nas colunas. Jesus fala que eles não precisam ficar preocupados com esse tipo de honraria humana, que não precisam disso, mas ele vai fazer daqueles crentes perseverantes até o fim, que sejam colunas no santuário de Deus. Vai gravar em nós o nome de Deus, vai gravar o nome da cidade de Deus e vai gravar o nome novo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele termina então a carta justamente como as demais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, meus irmãos, nessas 7 cartas, ela sempre está mostrando para a igreja que há alguns problemas que a igreja tem que contornar, tem que evitar na sua caminhada rumo a Canaã celestial. Então, esta carta foi naturalmente, de imediato, endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor, mas ela contém ensinamentos para toda a igreja de Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas. E o Espírito diz então que nós devemos atentar para estes ensinamentos, se nós quisermos de fato ser recebedores da herança eterna e gloriosa que Jesus tem no céu, guardada para nós e para tantos quantos servem a Jesus, amam a Jesus e permanecem firmes e perseverantes na fé em Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, consolação, ensino e poder do Espírito Santo, fiquem convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.